gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu quero falar sobre eu, você e Nínive. Gente, hoje eu quero falar... Olha, eu não quero falar de Jonas, eu não tô afim de falar de Jonas hoje. Eu garanto a vocês que a intenção de entrar nesse vídeo não é falar sobre Jonas. Eu quero falar sobre Nínive e a gente. Nós estamos aqui conversando. Então, eu só vou dar aqui um resumo, porque caso entre alguém aqui que realmente não conheça nada da história de Jonas, para entender o contexto pelo qual a gente vai entrar. Vou falar do capítulo 3. Então, eu só vou dar aqui só um resumo rápido. O livro de Jonas na Bíblia é um livro de 4 capítulos. E ele começa inicialmente falando sobre o chamado de Jonas e, consequentemente, a fuga dele. É alguém que foi chamado por Deus para ir até Nínive levar uma palavra de juízo. Por causa que Deus não estava suportando os pecados de Nínive, sabe? Ele disse para Jonas, o pecado deles tem subido na minha narina de um jeito que eu não estou suportando, já chegou até aqui a maldade deles, e olha, eu não estou conformado, eu vou descer com o juízo, não vai dar certo não. E aí, Jonas, ele se levanta para ir contra a vontade do Senhor, para fugir, dizer, quero nada. E aí ele pega um barco, vai para outro lugar, e Deus pega ele no meio do caminho, né? Desce com Jesus na vida dele, ele clama a Deus, Deus concede misericórdia e ele vai lá. E ele alcança chegar no propósito e realmente obedecer a voz de Deus, ir lá e levar a mensagem do Senhor. Então ele percorre toda a cidade de Nínive, levando a mensagem de juízo, que Deus iria fazer juízo naquele lugar. Porque, né, Deus já tinha botado ele lá, dando mais uma chance. Então, que ele fosse obediente dessa vez, né? E ele foi mesmo. Então, é aí que a gente entra no capítulo 3, certo? Depois que Jonas, ele fala tudo que Deus quis que ele falasse. Aí vamos lá, vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 5 ao 10. Que diz assim: E os homens de Nínive, isso após Jonas acabar de pregar, tá? Acabar de pregar não, acabar de avisar, que era só um recadinho tão simples. Mas vamos lá. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas... Cadê onde eu tô? Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Mas tem algo em Nínive que sempre me chamou a atenção. Sabe? Quando a gente para ler, por exemplo, a história de Jeremias, a Bíblia, o livro de Jeremias é um pouco diferente a alguns capítulos que a gente vê o profeta não levar a mensagem de Deus. É um pouco diferente, sabe, a reação do povo. Ao ouvir pela primeira vez a mensagem do profeta Jonas, eles dão ouvidos, temem, clamam, se arrependem e mudam ainda dos seus caminhos. Mas e nós? Será que nós, quando nós ouvimos os avisos do Senhor, os alertas do Senhor, as exortações do Senhor, será que nós temos ouvido, temido e mudado os nossos caminhos? Ou será que a gente tem endurecido a nossa cerviz? Não estou me excluindo dessa mensagem, não. Estou me incluindo também. E nós? Uma coisa que eu amo em Deus é porque Deus, ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso que antes dele fazer qualquer coisa, ele não deixa nunca que seus servos
sejam pegos desapercebidos. Ele sempre avisa, ele sempre alerta, ele sempre dá tempo de misericórdia. Deus, ele não é precipitado como nós. Às vezes a gente se irrita e a gente age na mesma hora, assim, mas Deus não. Deus, ele tem um tempo da misericórdia que vai antes do juízo. E ele avisa. Mas quem é que nós temos sido? Porque quando a gente para ler ali nos primeiros capítulos, por exemplo, no livro de Jeremias, os 20 capítulos primeiro, a gente vai ver o quanto Jeremias sofre, né? Jeremias leva uma mensagem, ele apanha, ele é preso, ele passa por tanta coisa, entendeu? Para poder levar a mensagem e ainda assim o povo não recebe. O povo endurece a servir de uma maneira que não recebe a mensagem. Aí depois, quando chega lá em 70 anos de cativeiro, ainda quer culpar a Deus, né? Deus fala e a gente parece que não tá ouvindo nada. A gente, ao invés de receber, a gente fica complicado. Mas Nínive, esse exemplo de Nínive aqui, é um exemplo que surpreende. Porque eles tinham tudo, para a forma como eles viviam, afundados no pecado, eles tinham tudo para rejeitar o profeta, levar por menos a mensagem e deixar para lá. Mas assim que o povo foi ouvindo, antes mesmo do rei ouvir, quem ficou sabendo foi o povo. E assim que o povo ouviu, o povo já foi mudando. Quando a mensagem chegou ao rei, aí sim se tornou decreto. Mas o povo, ao ouvir, já foi orando, clamando, se humilhando, se derramando para Deus. E quando o rei escuta, aí é que é tremendo mesmo. Porque aí ele parece até o pastor, ele chega e fala assim, ó, manda todo mundo fazer jejum, se cobre todo mundo de pano de sacos, clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho. É interessante essa frase, porque ninguém precisa te falar, nem me dizer aonde a gente precisa mudar. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos convence do pecado e do juízo. Entendeu? Ninguém precisa te falar. Você sabe onde você precisa mudar e o Senhor não precisa mudar. Sabe? Por que muitas das vezes a gente não faz como Nínive, né? Por que a gente não escuta as exortações do Senhor? Por que a gente não desperta? Por que a gente não muda? Porque a gente é assim. Porque toda vez que Deus fala de juízo a um local, onde esse local tem arrependimento, mudança de comportamento, na maioria das vezes, na verdade, toda vez que eu li na Bíblia, eu vi Deus se arrepender daquele mal chegar até aquele lugar. E Deus conceder a misericórdia do Senhor. E muitas vezes nós queremos misericórdia, mas nós não nos arrependemos. Nós não deixamos práticas que a gente sabe que desagrada a Deus. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você saber que algo é pecado e fazer disso sua prática dia após dia. Isso é iniquidade. Aí depois que alguma consequência de juízo vem sobre nós, aí a gente fica ainda sem entender, aí se questiona, bota a culpa em Deus. Mas, se a gente fizesse como Nínive, a gente seria livre de tantas coisas. Tem tantas armadilhas, tantas coisas preparadas contra nós. O inimigo planeja. Que é Deus que nos livra quando a gente se arrepende, quando a gente desce, quando a gente mergulha na presença de Deus. A gente não tem noção do que o buscar a Deus faz por nós. Não é simplesmente você sentir a presença de Deus. Ocultamente você está sendo livre e liberto de tantas coisas quando você reconhece as suas falhas, as suas fraquezas, quando você decide se posicionar diferente, quando você decide abandonar o mundo. Tantas coisas na sua vida acontecem. Não estou dizendo que nós não iremos pecar e falhar, somos falhos, somos pecadores. Mas uma coisa é você errar sem intenção. Outra coisa é você, sem intenção, assim, né? Pecar, porque nós somos falhos, seres humanos. Mas outra coisa é você fazer disso práticas. Quando Deus disse que já estava subindo na arena deles, é porque aquilo ali não mudava, era aquilo sempre, aquela malícia de Nínive. E chegou até a presença do Senhor, esse sentimento de ficar inconformado com o que Deus teve por causa disso. Por causa que eles viviam naquilo. E alguém pode até olhar para o Nínive do passado e dizer, era um local totalmente
de pecado. Mas quando ouviu a voz de Deus, mudou. E a gente? Será que quando a gente escuta a voz de Deus, a gente faz que nem Israel? Que nem alguns líderes de Israel que perseguiram Jeremias, bateram ele, botaram ele de mal a pior? Ou será que a gente faz que nem Nínive fez? A gente olha para dentro e diz, realmente. Eu reconheço. Quando a gente vai parar para observar, por exemplo, o que está acontecendo com a Igreja do Senhor e o que está acontecendo com a nossa nação, a gente percebe que a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa, generalizando, nos arrepender, nos voltar para o Senhor, nos analisar os nossos caminhos e voltar ao Senhor. Nós precisamos disso. As coisas não estão assim tão legais diante de Deus, sabe? Aí depois a gente se pergunta, meu Deus, por quê? Mas qual é a nossa decisão quando Deus fala, quando Deus alerta, quando Deus avisa? O que a gente faz? A gente leva só uma mensagem que... sabe aquele negócio de tipo assim... A gente só leva a sério quando acontece com a gente? É tipo aquele negócio, por exemplo... Um exemplo. Esse exemplo é nada a ver, é só para exemplificar. Digamos que a pessoa sempre alerta assim, olha, não fica mexendo no celular na rua, você pode ser assaltado. Só que você nunca leva a sério. Tô dando um exemplo. Até o dia que você é assaltado, de verdade. Às vezes a gente faz isso com a voz do Senhor. Mas a diferença de Nínive é porque quando ela escuta a voz de Deus, ela se arrepende. Esse profeta, ele não sofreu na mão de Nínive. Ele sofreu na mão do Senhor, porque ele foi rebelde. Mas lá não, ele pregou uma vez. E a pregação foi tão eficiente que o povo se arrependeu. Mas engraçado. E depois de pregar, ele pede para morrer. Porque ele não fica nem contente que o povo se arrependeu. Mas eu disse que não ia falar de profeta, né? Eu disse que não ia falar. Mas, gente, Nínive chama atenção. E sabe por quê? Eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja a parte mais importante desse vídeo, que eu sempre quis falar. Desde de manhã, quando eu estava pensando, estudando essa palavra. Vamos voltar para a mensagem do rei, o que o rei fala. Olha só. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, comam coisa alguma, nem bebam água. Mas os homens e animais sejam cobertos de pano de saco. Clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles fariam e não fez. Eu vou repetir. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que ele faria e não fez. Ou seja, não foi por causa do clamor, não. Não foi por causa da oração, não. Não foi por causa do pano de saco, não. Por que foi? O que foi que chamou a atenção de Deus? Foi a mudança de comportamento. Cada quem sabe, quando o rei falou, cada quem se converte do seu mau caminho e abandona a violência que é nas suas mãos, ele não precisou dizer, sabe, onde era o erro de cada um, até porque era um decreto do rei para uma população inteira. Cada quem sabe onde precisa melhorar. E quando o povo se dedicou a se converter, a mudar o comportamento, a mudar a forma de agir, a mudar aquilo que desagradava ao Senhor, foi isso que chamou a atenção do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo, Deus viu as obras deles, como se converteram, não foi como clamaram. Porque se eu só clamo e não mudo, não adianta.
e Deus viu como se converteram do seu mau caminho. Se eu só jejuo, mas eu não mudo, não adianta. E Deus viu como se converteram do seu mau caminho. Então, quando a gente decide mudar, muitas coisas acontecem. Sabe, eu passei anos da minha vida pensando que eu conhecia a Deus. Eu até gravei um vídeo sobre isso. Mas eu não conhecia. Por quê? Porque eu louvava, eu sentia a presença de Deus. E eu pensava que eu conhecia Deus e tal. Mas quando eu passei a realmente me converter, abandonar os maus caminhos, abandonar más atitudes, depois de, sei lá, anos pensando que seria Deus. Quando eu abandonei, renunciei às coisas do mundo, foi que realmente eu comecei a conhecer a Deus de verdade. A gente precisa ter o nosso encontro pessoal com Deus. Sabe? A gente não pode escolher o que ouvir ou ouvir só o que nos agrada. Mas a gente precisa realmente ter um check-up pessoal com nós mesmos e analisar nossas próprias vidas. Porque a vida do servo de Deus é consagrada ao Senhor. Não tem como, não é porque eu conheço pessoas, eu tenho acesso a pessoas que conhecem a Deus que eu conheço a Deus. Não é porque eu vivo com pessoas que conhecem a Deus que eu conheço a Deus. Eu preciso ter minha comunhão, minha intimidade com Deus. Eu preciso também me apartar do mundo, me separar. Não estou dizendo que você não vai conversar com as pessoas, eu não estou falando da vida das pessoas, estou falando das nossas próprias vidas, dos nossos costumes. Daquilo que a gente traz para a nossa vida como costume, como hábito, como hobby. Tudo isso é consagrado ao Senhor, tudo isso deve ser separado ao Senhor, sabe? Então a gente tem que analisar nossas vidas. Não tem como, com os mesmos lábios que eu adoro e exalto a Deus, eu estar cantando, entoando músicas do mundo, de imoralidade, de pornografia. Isso não convém. Não convém. E eu não estou falando disso, eu estou falando de tudo. Sabe? Eu não preciso dizer nomes de pecados, de coisas, porque eu não conheço sua vida. Eu não sei, eu sei a minha vida. Mas no seu mau caminho, só você e Deus é que sabe. A gente não precisa dar nomes, mas a gente entende e compreende que a gente precisa se arrepender. Que a gente precisa fazer como Nínive, ouvir a voz do Senhor e se arrepender, para que Deus possa conceder sobre nós, como um todo, em sua maioria, a sua misericórdia, para que Deus possa mudar o cenário e fazer algo novo. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós estamos nos posicionados como Deus quer que nós nos posicionemos? A vida cristã, ela não é só sobre ir a um culto, ir a uma igreja, mas a vida cristã, ela é sobre toda uma mudança de vida. Não é só dentro da igreja, mas em todas as áreas da nossa vida tem que haver fidelidade e consagração ao Senhor. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de águas. Ou eu sou do Senhor, ou eu não sou. Não tem como ser do Senhor e ser do mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Não tem meio termo. Deus não nos divide com o mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. O vídeo diz que nem não vai gostar desse vídeo, mas sabe, isso daqui não é pra quem não quer, é pra quem quer. As coisas de Deus não é desse jeito, não é de qualquer jeito. Sabe, eu poderia ter tido uma avó que era evangélica, poderia ter tido um pai que era evangélico, mas ser filho de crente não me faz filho de Deus, não me faz neta de Deus. Eu precisava ter a minha própria experiência com Deus. E eu não sabia que eu não tinha, eu pensei que eu tinha. Eu sentia a presença de Deus ao louvar. Mas a minha vida estava toda desconcertada. Talvez a sua vida esteja assim. Talvez você pense que você conhece a Deus. Talvez você pense que está no caminho do Senhor e não está. Você sabe que tem coisas que não agradam a Deus, que não convém. O Espírito Santo te incomoda. Você sabe que é errado. Mas você não muda. Não há mudança de comportamento. Não há renúncias. Você não conhece a Deus. Você ainda não conheceu a Deus. Porque não tem como alguém ter um encontro com Deus verdadeiro e permanecer da mesma forma.
ele é transformado. Quem tem um encontro com Deus não tem como ser a mesma pessoa ainda. Há algo dentro de nós que é gerado de novo, nós nascemos de novo. É como a palavra do Senhor fala, não tem como, tem que nascer da água do Espírito. Não é só da água, não é só ser batizado nas águas, mas tem que nascer do Espírito. Tem que ter o fruto do Espírito, sabe? Tem que haver a libertação, a gente tem que buscar em Deus a nossa libertação, a nossa conversão, sabe? Não é apenas tocar na presença de Deus, chegar à presença de Deus, mas buscar em Deus conversão, sabe? Ser convertido, esse nome, conversão, é tão diferente do que a gente vê nos dias de hoje. E Deus viu as suas obras, como eles se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles fariam e não fez. Mudança de comportamento, conversão, renúncia, deixar, mudar, transformar. Saia desse vídeo inconformado, dizendo assim, nossa, Deus, é eu e o Senhor agora. Espírito Santo, me mostre, me ensine, me guie. Qual é o hábito que eu tenho feito no meu dia a dia que eu sei que te incomoda, que o Senhor não se agrada, mas eu tenho negligenciado, que eu não tenho ouvido, que eu preciso mudar, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. As pessoas podem olhar e dizer qualquer coisa, mas elas não sabem o que eu preciso mudar, o Senhor sabe. Talvez eu possa estar esquecida agora, mas me lembre. Eu preciso voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero te conhecer de verdade, eu quero ser convertido. Sai desse vídeo inconformado, dizendo, Deus, eu quero mudança para mim, para minha casa, para minha nação. Eu quero fazer diferente. Eu quero te conhecer de verdade, sabe? Não se limite a ser alguém que só conhece a Deus rasamente ou de ouvir falar, mas que não tem intimidade, mas que não tem entrega, sabe? Porque receber de Deus é bom. Eu recebo as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor. Mas o que eu tenho feito ao Senhor? A minha vida eu entreguei a Deus? Ou ela ainda está na palma das minhas mãos e eu faço como bem quero? Então essa é uma mensagem para a gente meditar. Porque nós precisamos urgentemente da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos fazer, não como Israel no tempo de Jeremias, que maltratou tanto o profeta. Nós viemos a ouvir e temer a voz de Deus. Dizer, nossa, realmente eu preciso de Deus. Eu preciso analisar, eu preciso ver, eu preciso ajeitar o que está acontecendo. Preciso acordar, o que eu estou fazendo? Por que eu estou seguindo a minha vida como todo mundo? Por que eu estou renunciando os princípios? Por quê? Por que eu estou me mantendo naquilo que Deus já falou que não é para mim? Sendo que Deus, Ele fez tanto por mim, Ele entregou o seu filho por mim naquela cruz. Ele concede aquela Deus com misericórdia, Ele tem falado comigo, tem me alertado. Por que eu tenho me mantido nessas conexões que me afastam do Senhor? Por que eu tenho me deixado ser influenciado? Por que eu fico me limitando a viver o que eles querem que eu viva? Por que eu não acredito no que Deus tem para mim? Por que eu não vivo o que Deus tem para mim? Por que eu tenho medo do que vão falar de mim? Por que eu não vivo para Deus? E sim ao julgamento das pessoas. Por que eu não me consagro ao Senhor? Por que eu como na mesa de Deus e na do mundo? Por que eu escuto louvores, mas também escuto músicas que vão contra a minha fé? Ou até mesmo músicas que nem falam, tá? De contra a sua fé, fala até sobre amor, mas a fonte de onde vem é Satanás. Vidas que declaradamente servem a outros deuses, que consagram tudo que é deles ao inferno, a Satanás. Tem Satanás como pai. E a gente, não, porque a letra fala de amor. Aí a gente não se consagra mais. A gente, tudo que vem a gente engole, a gente usa, a gente segue no Instagram, tudo. A gente segue no YouTube. A gente escuta, a gente se alimenta, a gente liga a TV da nossa casa, se alimenta de coisas que
nos afasta do Senhor, que não tem princípios. Tem séries que eu tive que parar de assistir. Eu via claramente aquilo que era contra o que eu vivia, que apoiava e declarava algo que não era da parte de Deus. E eu não estou falando só de religião, eu estou falando de costumes e práticas que não convêm. Por que eu estou me alimentando de coisas que não agregam minha fé? Coisas que vão me influenciar a agir como eu não devo agir. Eu estou falando de coisas aqui que eu já fui liberta, porque talvez deva ter algum endereço, mas olha, isso aqui não é para descrente, não é para quem não quer, isso aqui é para quem quer realmente. Quem quer, eu não preciso dizer nomes de pecados, de coisas, de brechas que vão te afastar de Deus. Eu não preciso, você sabe. Mas uma hora eu estava louvando, outra hora eu estava ouvindo músicas que não eram do Senhor. Músicas que iam contra princípios. Que retiravam de mim o valor que Deus me dava. Me limitava a relacionamentos que não provinham de Deus. Que me fazia ferir princípios. Mas a gente não pode aceitar dizer que está num relacionamento de Deus, num namoro que vem da parte de Deus, mas que só quer se aproveitar do seu corpo. Não tem nada sério com você. Tem muitas jovens assim, muitos jovens assim. Pensa que Deus está aceitando isso, você sabe que não é de Deus isso. Se não é capaz de viver um namoro em santidade, por que está namorando? Namoro não é casamento, não. E seu corpo não é descartável. Mas se realmente é templo do Espírito Santo, a forma como nós vivemos tem que ser diferente. Não é qualquer fonte que eu devo me alimentar. Mas eu devo me separar, me consagrar a viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu devo me separar, me consagrar a viver uma vida que tema e que louve ao Senhor. Eu não vou dizer quais são os seus pecados. O Espírito Santo é que vai lhe convencer. Você que deve saber onde é. Eu não sei onde precisa de conserto na sua vida, mas não tenha dura serviço. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que alguém muitas vezes repreendido e ele endurece o serviço, vai ser uma hora que ele vai ser confrontado de uma forma tão dura que ele vai quebrar, ele vai ser destruído sem que haja cura. Ou seja, a ferida é tão profunda e depois vai dar muito mais trabalho para curar a ferida do que para consertar agora. Mas não se preocupa, que pra gente rebelde, que endurece a serviço, Deus também tem suas ferramentas. Teve um tempo que ele chegou para Ezequiel e ele disse assim: Ezequiel, eu tô fazendo você como diamante, porque o povo que eu tô te levando para você iniciar é um povo de dura serviço, rebelde, teimoso. Mas você eu tô fazendo inquebrável, que é para você ter estrutura de bater de frente com aquilo que eu quero que você fale, sem temer e sem quebrar, sem voltar atrás. Eu te fiz assim, para que você pudesse ser instrumento meu. Aqui o versículo, Ezequiel 3:9. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que pederneira. Não os tem mais, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. E olha o que Deus está falando aqui do povo rebelde. Ou seja, que Deus já tinha avisado. Mas Deus ainda tem seu tempo de misericórdia, está avisando, né? E o que é que nós temos feito com tanto aviso de Deus? A Bíblia fala que a base do trono de Deus é a justiça. Mas adiante da justiça vai a bondade e a misericórdia do Senhor. Nós estamos no tempo da bondade e da misericórdia do Senhor. É o tempo de se arrepender. É o tempo de corrigir agora coisas que precisam ser corrigidas. Por quê? Porque quando o tempo da misericórdia chegar, que acabar o tempo, que chegar o tempo do juízo, aí não tem pra onde correr, vai passar. Antes de Deus
chegar com qualquer posicionamento de juízo sobre uma nação, sobre uma terra, sobre pessoas, sobre a igreja, primeiro ele avisa e ele avisa tantas vezes. Agora, as nossas escolhas no tempo da misericórdia é que vão definir o que a gente vai viver. Se é a misericórdia ou o juízo. Aqui para te acusar e te falar que você não presta, não. Porque em lugares piores eu estive. Escolhas piores que as suas, talvez o mais pecador de todos sou eu. De lugares piores eu estive. Mas no tempo da misericórdia de Deus, eu me arrependi, eu renunciei, eu mudei e hoje estou aqui. Eu abandonei, eu escolhi mudar. Então, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te dizer que há chance para você, há oportunidade para você, tempo de misericórdia, tempo de renúncia, tempo de mudança. Hoje. Não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que você, eu estou aqui para dizer que se eu venci os pecados, iniquidades, as coisas que eu vivia, você também consegue. O que você não pode é permanecer nesse lugar que te afasta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, gente. E até mais.